Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Pod Umbanda, diretamente do Japão. Estou aqui hoje com meu amigo Zé. Olá pessoal, eu sou o Zé, e também apresentador do programa A Hora do Zé. E hoje nós temos dois convidados, né? Dois convidados especiais. Temos o Kenzo. É. Temos o Kenzo. Olá, pessoal. Eu sou o Kenzo. Prazer. Né? Temos o Thales. Nem tão especial assim, mas eu sou o pai, prazer. Mas antes, vamos para os nossos comerciais? Vamos! Roda aí! Você que está à procura de emprego, a empresa Estoco Comércio Limitada está contratando homens e mulheres na região de Aitken. Fale agora mesmo com Hiroshi Susa pelo telefone 090-8544-1284, 090-8544-1284. Na Vanessa e Ashiro Personalizados, transformamos a sua ideia em realidade. Canecas, camisetas, chaveiros e muito mais. Tudo feito com carinho e qualidade para tornar cada momento ainda mais especial. Faça já o seu pedido pelo telefone 080-3280-2202, 080-3280-2202 ou siga no Instagram, @Vanessa_Yashiro. Joias de Oxum, para você que gosta de presentear seus orixás, guias e pulseiras sobre encomendas. Enviamos para todo o Japão. Siga no Instagram, @joias_de_Oxum. Olá pessoal, voltamos com o nosso programa, né? É Dois isso aí. convidados aqui, né? Eu, por favor, Tairo, quero que você comece com as perguntas. Bom, vamos lá. Quando começou a espiritualidade para vocês? Vixe. Teve algo que episódio, aconteceu na sua assim? vida, assim, que... Espiritualidade. Que na verdade no Brasil, a minha irmã, ela frequentava uma casa de uma amiga, né? E eu fui algumas vezes pra lá. E ela falou pra mim que eu tinha entidade, tinha alguma coisa, mas eu ia trabalhar só com 18 anos, né? E hoje você tá com quanto? Hoje eu tenho 20. Ah, já tem é É. 2 Já anos tá, então, já já tá tá aí, na idade, já tá na já. idade. Só que quando eu vim pro Japão, eu não ainda tinha contato com a Umbanda, né? Eu fui conhecer depois, através dos meus pais, né? E acho que é isso. Mas você... Eu vinha de consulente, né? Primeiro, na casa. E eu nem pensava em entrar, não. Eu só vinha pra tomar passe mesmo, né? Uhum. E pra conversar sobre meus assuntos. Eu acho que era isso. Aí fui convidado pra entrar e acabei entrando. Nunca vai entrando na casa. Mas assim, de ter alguma... De visão, assim, de alguma coisa... Teve alguma coisa assim? Visão, acho que não, hein? Uma energia. Sentir as energias, a assim? energia foi depois de entrar só na casa, né? Aí começou a florar, assim. É, bem mais, assim. Hoje, o que você sente? Hoje eu já tive episódio de eu dormindo, sair do corpo, assim, voltar. Contei tudo pro pai, né? Estando na Já casa, teve- então, foi aflorando mais, Foi assim. no bem caso. mais. Bem mais. E você, Thales? Vixe, mano. Aí vai uma história Tem grande. história aí, conta aí pra gente. Quando que... Eu acho que quando eu descobri que eu tinha espiritualidade foi quando minha avó morreu. Que aí... Eu lembro que eu tava no futebol e chegou meu primo, é primo ou tio Cleito? Primo. É primo, né? Tio Cleito, o Leozinho. Aí chegou lá falando que minha avó morreu, eu falei, não. Porque ela tava me assistindo ali, né? Jogando. Que ela foi pro hospital e tudo mais lá. E chegou em mim e falou, não, morreu não. Eu lembro que eu saí ainda. Tipo, na minha cabeça, não, pra mim não. Não tinha morrido, né? Aí eu cheguei lá, tudo, aí minha mãe chorando, todo mundo chorando, assim, falando. Isso você tinha quantos anos? Tava com 8 anos. Aí, 8, 7, né? 2013, né? 8, Ixi, né? Maria, foi muito Já. Bem, pessoal, pra pra quem não sabe, né, o Thales e a Tayara, eles são irmãos, né? A Tayara é a irmã do Thales, então acho que por isso que ela se emociona, Sim. né? Que volta lá atrás, né? Ela sabe contar melhor que eu isso aí, né? Essas histórias assim. Mas aí foi aí que eu descobri que tinha vezes que nem no velório dela mesmo, que colocou no caixão, que fica lá, né, no caixão, aí Sim. todo mundo fica em volta lá, assim, minha mãe conta que eu fiquei brincando sozinho, que eu não chorei nada, porque pra mim não, ali era só ela tava dormindo pra mim, né? Que não tinha acontecido nada. Aí que eu fui descobrindo mais assim, aí foi em São Paulo, na vovozinha lá,
A gente foi numa, vamos dizer, uma benzedeira, assim, né? E aí, quando ele foi, ela falou, né, que ele tinha uma mediunidade muito forte, né? Teve vários episódios aí. Vixe, Maria, tem muito Só episódio. que nessa época da minha avó, ele chegou a falar pra minha mãe, né? Tipo assim, que ela não precisava chorar, ficar triste, né? Porque ela tava ali, né? Porque ela aparecia pra ele, assim, né? No tempo que, acho que, conta aí da época da escola, É, Mas no caso, esse caso da sua avó, foi a primeira vez que você viu, assim, que falaram, vamos supor, sua avó faleceu. foi E você quando eu não descobri acreditou? que eu via pessoas que outras pessoas não via também. Até isso aí pra você era normal. Pra Até mim ali. eu via todo mundo normal. Normal. É, até hoje em dia também, pra mim todo mundo normal. Mas você consegue distinguir? Então, foi aprendendo com o tempo. Porque olhando eu não consigo Ah, distinguir. Às vezes, roupa velha, ó. ou não, tipo assim, as pessoas passam sem olhar, aí já dá pra distinguir, né? Mas muitas das vezes assim eu já devo ter ignorado muita gente aí. mas você enxerga, tipo, nítido? É. É nítido? É tipo assim, como se tivesse Como, vindo... como se tivesse pessoas aqui. Mas você não tentava nem dar tchau, nada, não? É porque eu lembro que quando aconteceu esse episódio com a minha avó, ela começou a me acompanhar muito no começo. Começou a me ajudar muito. E eu lembro de uma frase que ela falou pra mim que eu levo isso até hoje, assim, conversando com o pai, que eu comecei a me soltar mais, com o Zé também. Que ela falou assim, nem tudo que se vê deve se falar. Então eu já entendi isso aí, né? E eu levo a risca isso, né? Então eu não gosto muito de falar isso. Por mim, ninguém saberia e ficaria assim, por mim tava bom. Só que aí vim aqui, conheci a casa e que foi soltando mais. O que você, tipo assim, depois que você entrou na casa, o que você acha de tudo que você já passou, o que você tá passando agora? Ah, é complicado porque antes de eu entrar na casa, se eu brinco, né, que eu falo que se existisse uma pílula, eu falo assim, se eu tomar essa pílula, eu paro de ver tudo e esqueço o que eu vi antes, eu tomaria, né? Muita gente quer ter o dom, só que não sabe como é, né? Eu tomaria essa pílula sem sombra de dúvida. Pra lidar com isso é difícil, né? No caso. Não. Quando você não conhece, não tem experiência, é difícil. Mas hoje você na casa, trabalhando, né? Não incorporando no caso, né? Você na casa. Você pensa de uma forma diferente? Com certeza. Vixe, mudou muito a minha mente. Hoje você já entende um pouco mais desse dom, tipo assim, que na verdade é um dom dado por Deus que Eu ainda tem um tenho- propósito, é. né? No começo eu pensava que eu era doido também, né? Porque eu sempre tenho essa Você negócio entrou de na falar. casa e confirmou, né? Eu entrei na casa e Realmente. falei, acho que não sou o único doido aqui, não. Tem mais doido aqui junto comigo. Aqui tá cheio de doido, cada vez chegando mais. Já tem no CAPS. Não, Mas- mas eu sempre pensei assim, você fechando o olho, você consegue imaginar eu? Fecha o olho. Você consegue me imaginar? Sim, Ah, por memória fotográfica, né? sim, Pra mim- porque eu te vejo. Pra Já mim te era meio que meu cérebro me sabotasse pra eu ver. vejo. Eu pensava assim, só que aí tem episódios com o pai assim que fala que nem quando ele viu minha avó lá em cima e eu também vi. E tipo, depois de 1 mês, 2 meses assim, a gente conversou e a história bateu. Bateu. Uhum. Aí eu falei, pô, né? Então eu não tô tão doido assim. Ou o pai é doido igual eu. É telepatia isso aqui, não é possível. Mas foram vários episódios que aconteceu que vai tirando um pouco essa dúvida, mas ainda sei lá. Foi te mostrando que realmente o que você tá vendo faz parte da espiritualidade, Sim. da sua mediunidade, né? É, mas ainda eu tenho medo porque eu não sei distinguir se pode ser meu cérebro só que tá sabotando ou se pode ser verdade. Então eu prefiro não falar nada, ficar quieto. O Zé me pergunta muitas coisas também. É que eu já falei, eu sou curioso. Eu sou curioso. Mas no caso, na época, quando ele aconteceu esse episódio com a minha avó, eu lembro que ele deu muito trabalho na escola, né? Porque a minha avó ficava com ele bastante tempo na escola. E aí ele corria, né? Minha mãe conta que ele corria e brincava. Minha avó tava ali e ele brincando com a minha avó. Então, tipo, ele já não escutava muitas professoras, assim, né? Foi um tempo um pouquinho, tipo, que pra gente, assim, foi um pouco meio que assustador, assim, o que tá acontecendo, né? Acho que teve casos também de você fazer algumas coisas perigosas, assim, não é?
É. Mas acho que porque foi instigado por vozes, assim, como é que... Isso aí deixa pra outra. Deixa mais pra frente. Vai contando os podres aí, né? Você também não. Não, mas já aconteceu algum caso assim, tipo assim, você tá fazendo um negócio, mas depois você para e pensa, não, mas isso aqui não tá certo. Já Não é aconteceu. Tanto certo que isso. Conhecemos a Umbanda num episódio assim, né? Parecido. Sim. Que Conta aí aconteceu. pra gente. Conta pra gente. Vixe, Maria, é melhor não. Vai encostar 7 lágrimas Não, no rato. vou deixar vocês curiosos dessa vez aqui. Não, porque a gente faz essa pergunta, porque de repente vai ter alguém que ainda que tá passando pelo que você passou, no caso, né? E a pessoa não tá sabendo como lidar com isso, né? No caso, assim, no Brasil, você já tinha assim, experiências assim, mas aqui no Japão, quando você veio pra cá, teve muita diferença? Diferença, sim. Teve diferença porque era outras pessoas que eu via, né? O jeito, mas que nem eu nunca conversei, tipo assim, conversar. Já aconteceu quando eu era criança, mas hoje em dia eu já não converso que nem eu converso com você. Na maioria das vezes é pensamento mesmo. Você conversa com pensamentos. Você entende o que a pessoa fala sem precisar abrir a boca, assim, né? E conversa com ela. Meio que por isso que eu acho que eu sou doida. Não dá nem pra Tudo entender bem, muitas vezes. Tudo bem, a gente te entende. Aqui a gente te entende. Você fala japonês. Não falo bem o basiquinho. E o que você já ouviu de japonês? Então, eu entendo tipo, não é em português, mas eu entendo isso, o que eles querem dizer, sabe? Mesmo ele falando em japonês? Em português, pra mim. Meio que, sei lá, tradução Você, automática. tipo assim, você entende o que eles estão querendo dizer, né? Isso. Você entende o que eles estão querendo dizer. E você, Kate, já passou por algum episódio assim? Eu acho que não, acho que eu sou mais de vibração mesmo, assim. Eu sinto muita coisa no meu corpo, né? Mas eu não vejo nada, não ouço, não vejo. Teve um episódio só que eu acho que eu vi, foi quando o Kleber ele foi tirar alguma coisa de alguém lá e eu vi certinho ele puxando pra baixo. Assim. Mas só foi esse caso só que eu vi, eu acho. Mas de Da resto... meditação, conta da meditação. Não, da meditação meu corpo ficou vibrando pra lá e pra cá e parecia que eu não tava dentro do meu corpo, né? Nossa, que interessante. É, muito doido. Parecia que eu tava meio que flutuando, indo pra lá e pra cá, assim, no corpo. Nossa, Só que Sensação. Mas eu tava parado. Desculpa. Eu tava parado, Só que a deitado sensação só. era que você tava... Que eu tava literalmente indo pra lá e pra cá, assim, com o corpo, né? Caramba. Nossa, que legal. Só... E você aqui na gira, assim, você já viu alguma coisa assim? Já aconteceu alguma coisa de você olhar assim e falar, tipo, quando você veio aqui a primeira vez que você participou da gira, assim, que aí você consegue ver, tipo, as entidades. Não, na primeira vez que eu vim, eu falei, nossa, é cheio, né? Só que na verdade não tava cheio. Caramba, tá lotado aqui, né? Falei, caramba, olha só. Essa festa aqui que não me chamaram, né? Tipo aquela, senta ali, não, mas já tem uma pessoa sentada ali. Mas que isso, meu velho. Aí, mas foi, vixe, no começo eu lembro que todo mundo ficava falando, você tem medo, que sei lá o quê, mas não. Eu sabia que tinha a hora certa pra mim. Tanto é que, tipo, quando eu vinha de consulente, eu nunca pedi pra passar com nenhuma entidade. Mas eu sempre sabia que eu ia passar. E muitas das vezes chegava, o seu tranca chegava, só apontava e eu já sabia o que era, né? Apontava, eu entrava, conversava com ele, que eu tinha que conversar, saía. Aí o povo ficava falando, tá, né? Tá com medo, Tá com medo, né? Medinho. Mas não é medo. Eu acho que é Respeito, né? respeito e saber a hora certa também. Sim, sim. De conversar tudo. E quanto tempo faz que você tá na casa? Vocês, Hoje? no caso. Quase Eu faz, acho que 3 meses. 3 meses. Você entrou Agora, mas eu já vinha de consulente há bastante tempo, né, com meus pais. Eles entraram e eu só vinha de consulente, só acompanhar, né. Eu fiquei por bastante tempo, assim, eu nem percebi que passou tanto tempo, né, porque eu só vinha casualmente mesmo, né, só passar assim, mas aí depois que a gente voltou, né, do Brasil, aí o seu tranco me chamou pra entrar, eu falei,
por que não, né? Sim. Não tô fazendo nada, né? Chega o fim de semana, fica em casa, celular, vem pra cá. Vem pra cá. E você, Thales? Eu faz uns 9 meses. 9 meses? 9 meses. E E o que que consulente faz uns 3 anos, 2 anos, né? Mas você vinha assim, né? Não, eu Vinha assim, 2 anos, né? 2 anos. Mas vinha bem de vez em quando, né? E mudou alguma coisa na vida de vocês? Ah, mudou bastante coisa. Eu acho que mudou bastante coisa. Principalmente na minha mente, né? Na minha cabeça, assim. Modo de pensar bastante. Eu vejo que eu cresci bastante, né? Antes eu meio que fazia tudo por impulso. Hoje eu penso 2 vezes antes de fazer, né? E eu vejo que pode afetar algumas pessoas e tal. Eu tô pensando mais no próximo, né? Às vezes. Sempre, né? Não às vezes, mas sempre, né? E você, Thales? Minha vida mudou completamente, assim, né? Eu comecei a entender o que eu tava passando. E, vixe, mudou completamente. Sou eternamente grato. O Tem- que que você aconteceu assim que você falou, não, agora é a hora de eu realmente me abrir pra isso? Acho que foi no decorrer do tempo, assim, que eu fui. Porque... vou contar a história, né? Você, Eu tipo tava assim, com uns 11 anos, 12 anos, eu jogava bola, né? Eu sempre jogava com o pessoal mais adulto. Na escola, assim, sempre jogava com o pessoal adulto, assim, e nem sempre mexia com coisa certa, né? O Brasil sabe como é que é, interior dela. Aí eu sempre tava no meio dos pessoal lá jogando bola. Nunca me envolvi com nada, graças a Deus. Mas muito amigo já se envolveu e aconteceu coisa ruim, né? Aí teve um episódio que acho que esse foi o mais marcante pra mim, que foi o que me trouxe até aqui. Que eu tava... Nós terminou de jogar bola ali, o 7 Lago encostou aqui agora. Rafael tá por perto. Olha o Peraí que o Rafael tá chegando aqui, galera. Então vai bater na porta aí, ó. Não, aí... Nós terminou de jogar bola, assim, tava... Acho que era umas 11, 10 horas, mais ou menos. Acabou o futebol, assim, tava todo mundo reunido. Peguei a bicicleta e fui sair. Eu fui sair assim, aí... Esse meu amigo chegou em mim e pediu pra eu levar ele em algum lugar. Carona, né? Sim. Tava de bicicleta, eu falei, não, vamos, né? Não vou fazer nada, eu vou pra casa mesmo, era ali pertinho. Aí me levou lá, tem 12 anos, eu não ia conseguir carregar um adulto, né? Ele que foi. Ele me levou até lá, me deixou lá, eu peguei a bicicleta e saí. Quando eu virei a esquina, eu escutei um barulho do tiro, né? Aí eu primeiramente assustei, olhei pra trás e vi que era ele, né? Que tinha levado a tiro. E na hora, assim, eu desesperei, falei, vixe Maria, peguei a bicicleta e saí vazado. E aí, depois desse dia, eu em casa, assim, de boa, assim, aí do nada, fui sair lá fora, lá, ele tava me esperando no portão. Aí ele falou, vamos jogar uma bola, aí. O 7 Lágrimas trouxe a tribo agora. Não, ele tava me esperando no portão, assim. Eu via nitidamente, assim, que tava bravo comigo, assim. Ele começou a me culpar. Que ele falou que não era pra mim ter aceitado levar ele, que eu tinha culpa dele não conseguir mais ver a família dele não conseguir fazer nada. Que ele foi na casa dele, a família dele não respondia a ele, que ele só lembra de sentir uma dor forte na cabeça e depois Embora. não consegui mais conversar com ninguém. Aí, e ele sempre vinha falando comigo, né? Aí eu vou pular essa parte e depois eu conto mais detalhadamente, vou resumir aqui. Eu lembro que um dia eu tava voltando do serviço, aqui no Japão já. Isso foi no Brasil que aconteceu, com 12 anos. Cheguei no Japão, eu já tava com 18, né? Já tava 18, já tava trabalhando na fábrica. Esse dia eu tava meio pra baixo, assim. Cheguei em casa, assim, sentei na cadeira, assim, na mesa. Eu lembro de coloquei a mão aqui e apaguei.
ali, assim, tipo... Sabe quando você não... Sabe que você tá andando de carro? Aí você faz o trajeto assim, você chega num lugar e você fala, nossa, eu nem percebi a hora passada. Parece que não foi você que tava dirigindo ali. Foi meio essa sensação que eu tive. Eu lembro da visão que eu tinha. Eu abri a gaveta, peguei os remédios, coloquei na mesa assim e comecei a tomar. Sem água, tomar um monte assim. Nem lembro quantos que foi, o pai tirou foto lá, né? Aí foi um monte assim, vixe Maria. Aí eu lembro, aí eu apaguei. Eu lembro de eu acordar assim com meu pai desesperado, ligando pra minha mãe, chorando. Aí eu olhei assim em cima da mesa, tinha uns remédios lá. E eu tava tentando acalmar ele, falei, não, calma, o que aconteceu, né? Ele, não, você tá bem? Como é que você tá? Aí você chegou aí em casa lá? Aí você conta... Eu cheguei e na hora, assim, a gente já levou ele pro médico, tudo. E aí ele contou essa história pro meu pai, porque todo esse tempo ele guardou isso pra ele não contou isso pra ninguém, que ele viveu isso, né? A gente não sabia. E aí o meu pai, ele contou pro meu pai contou pra gente. Aí a nossa reação foi primeiro chamar a ambulância, levar ele pro hospital, né? Pra ver se, né, pelo tanto de remédio que ele tinha tomado. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas aí a gente começou a ver que realmente ele passou por muitos perturbos, assim, né? Na questão espiritual. E foi isso que trouxe a gente até a casa, né? Foi esse Quem assistiu o episódio dela aí vai saber agora. Foi esse episódio que realmente... que ele começou a conversar comigo, muitas coisas, assim. Aí eu falei, isso é algo espiritual, Thales. Então vamos lá procurar uma casa. Aí quando eu encontrei, ele veio, né? E aqui, graças a Deus, assim, Sutranca, painho, né, conseguiu, assim, tirar, né, esse espírito que tava ali, esse obsessor que tava, né, que era, na verdade, depois falaram que era um suicida, né, que tava meio que atormentando ele ali também. Hoje em dia eu tô tranquilo. Hoje em dia tá bem. Tá bem até demais. Bem até demais. Hoje já tá conseguindo lidar melhor com isso, tipo, já Nossa. passou esse... Já. Ainda tem a... Você lembra assim, você fala, nossa, por que, né? Por que eu não falei antes, É. né? Por que eu não Também. busquei ajuda antes, né? Eu acho que isso é muito confuso, né? Sim. Quando acontece esse tipo de Eu coisa, acho que porque isso eu acho serve, isso serve para todos, né? Que, tipo assim, às vezes tem vergonha de, né, De falar, falar, de né? falar essas coisas, eu né? acho que é porque Vamos falar talvez... que, meu filho tá ficando doido, Sim, essas acho coisas, que talvez, né? se ele tivesse falado em outra ocasião, às vezes meus pais, assim, talvez... Não, você tá doido. Aconteceu Não teria entendido isso. ele, né? Não teria Então, entendido, precisou né? acontecer, entre aspas, uma coisa meio ruim pra poder entender. pra poder entender, né? Sim. Então, por isso que Graças eu acho que a o nosso Deus. programa serve pra isso também, né? Sim, pra contar histórias. Além de contar histórias, né? Pra um alerta pros pais, né? Sim. Que, tipo assim, acha que o filho tá doido, o que tá acontecendo. É Sim. sempre bom estar atento, né? Pra escutar Pra essas mais, coisas, né? sempre ouvir e ter uma conversa com o filho, né? Por isso que eu Sim. acho que o nosso programa também serve pra isso também, né? Sim, sim. Mas sabe que eu vou fazer uma pergunta pra ele aqui, que eu gosto dessa parte. Quando nem vocês falaram, você tem 3 meses de terreiro, né? Você tem quanto tempo? Você falou? 9 meses. Mais ou menos. Qual a gafe que vocês já cometeram aqui dentro? Aí tem um monte. Aí tem história. Qual a gafe que vocês já cometeram aqui dentro? Prepara 2 horas de podcast aí. Conta uma pra nós. Eu comecei. Ixi, Gafe tem um monte. Que a gente é no tabaco, né, também. Na tabaco sempre tem uma garrafa. Sempre tem, toda gira tem. Vocês gostam de tocar tabaco? Gostamos, pra caramba. Legal, né? A gente fica conversando sempre, né? É. Às vezes também. Eu uma vez, Dona Quitéria, né? Tava acompanhando ela. Eu sempre acompanhei o seu Zé, a Dona Quitéria. Né? Ela chegou em mim e falou, pega uma flor amarela. Tinha um vaso de flor amarela e eu não tinha visto esse vaso. E tinha uma oferenda que tinha umas flores amarelas ali. E ela ia fazer um trabalho lá, né? Eu cheguei, nem vi que era oferenda, não entendia muito, né? Ainda, né? Peguei, entreguei pra ela, ela olhou e falou, essa não. Nossa, eu lembrei de outra agora. Aí eu peguei, na hora que eu olhei assim, eu falei, nossa, acho que não podia mesmo. Aí eu olhei pro lado, um vaso cheio de flor amarela, assim, eu falei, meu Deus.
Fui lá e peguei a flor amarela, entreguei e falei, nossa, eu tô morrendo de vergonha. Eu lembrei de outro seu, na gira, quando acho que veio o Exu da manhã. Ela pediu um toco e você trouxe um toco de madeira. É que aqui na casa fica separado os tocos dos preto velho, né? E eu não sabia que toco era charuto. Então, dependendo de alguma casa, os Exus falam, né? Traz meu toco lá. O toco pra ele é o charuto. Então, né? e aí Ele trouxe um toco. Trouxe um toco de madeira. a mãe trouxe o Exu dela, né? Chegou em mim e falou, pega meu toco. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, porque ela vem... Será que ela vai sentar? Vai Será que ela vai sentar? Vem curvada. curvado, né? Bem Eu curvado. falei, nossa, deve estar cansado, sei lá, né? Vai dar uma sentadinha. Vou dar escorada aqui. Ela falou, pega o toco. Nossa, será que é o toco mesmo? Eu falei, eu não vou falar não, né? Vou lá pegar. Fui lá, peguei. Chegando lá perto assim. Ela deu uma olhada. Aí todo Ela mundo deu uma falou, olhada não, assim, esse toco não. só virou as costas e saiu andando assim. Né? Acho que pra não me dar bronca, sei lá. Só virou as costas e saiu andando. Aí eu lembro que o Rafael, acho que a Cláudia também chegou assim. Toco é charuto. Nossa, onde é que eu tava que eu não vi essa cena, gente? Eu não vi essa cena. Essa foi muito engraçada. Eu peguei o toco e saí correndo. Falei, nossa senhora. Não é bicho, Legal, gafe. Tem legal. muita gafe. Sim. E agora, pra gente encerrar nosso programa aqui, qual conselho você daria pras pessoas que... Na sua idade, Na assim, sua na idade. sua faixa etária. Na minha idade, o que eu vejo é bastante coisa, na verdade, né? Da nossa idade, assim, a gente acha que é muito novo, que tem que aproveitar a vida e tal. Eu acho que o meu conselho seria: busquem a Deus e sejam fiéis a Ele, né? Porque tem muita gente, eu vejo muita gente mesmo falando de Deus, falando de não sei o que, procurar Isso espiritualidade e, na verdade, no fundo, não faz nada. Eles mais pecam do que, né? Não adianta Procurando. falar e não fazer, né? Exatamente. É isso, mas isso você diz, né? No caso, buscar Deus, a gente não tá falando também só da Umbanda, né? Não, sim, tem com certeza. catolicismo, Acho que é né? aquela religião que você se identifica, se identifica. né? Sim. Isso mesmo. Você sente a vontade. Eu vejo bastante gente evangélica, umbandista, Uhum. católico, falando de buscar a Deus, sempre posta alguma coisa lá e na vida real não é necessariamente isso, né? Eu acho que esse é mais meu conselho, assim. Sejam verdadeiros. Sim, E- busque, faça de verdade. E faça de verdade, de coração, porque a religião, ela nunca vai fazer o mal pra você, né? Quem faz o mal, na verdade, é o ser humano. Quem Sim. faz a maldade, né? Quem Sim. usa da maldade pra meio que usar a religião como um meio de mal, É né? o ser humano. Exatamente. E você, Thales? Hoje em dia... Pelo, o mundo no, tá- no caso que ele falou agora, né? No seu caso, por tudo que você passou, né? Pelas experiências que você já teve, né? Qual conselho você daria pra uma pessoa, vamos supor, que Tá passando. de repente tá passando a mesma coisa que você já passou já? Apesar que você é novo ainda, né? Eu queria falar, eu tenho muita história assim também. Tem muita tem. história. Eu acho que Resumiu ali bastante. ali acho que dá uma boa segunda parte, né? Sim, Se brincar, tem uma terceira. Sim, sim. Procure alguém, procure ajuda. Nunca é tarde. Muita gente que perdida por aí também tem a mediunidade que podia salvar a vida de outras pessoas, né? É que nem sempre fala, a Umbanda é caridade. Você não tem que estar na Umbanda pra você crescer na vida, nada. Não. Às vezes você só tá ali, dá um conselho pra pessoa, você pode salvar uma vida. Né? Sim, que foi o meu caso, que salvaram a minha vida. Então, procure o antes possível, nunca é tarde, né? Mesmo se você pode ter assim, 60 anos, não é tarde. Sim. Isso eu tenho que falar pro meu pai, né? Tomara que ele assista esse vídeo, né? Hoje em dia o mundo tá muito de internet, né? Status, Então, né? Status. Todo mundo vê lá na internet, nossa, olha lá, 18 anos já tem uma mansão. Venda na internet, hoje em dia muito dropship, essas coisas assim, muito rápido as coisas, né? As coisas acontecem muito rápido. Muito né? rápido. Isso. E todo mundo fala, nossa, por que eu tô com 23, 25, no caso de alguns, né? Que fala, nossa, não tenho nada. Tô aqui trabalhando pra sobreviver, né? Nunca sobra nada. Aí eu prefiro ficar quieto nessa parte. Não tô muito longe disso também, não.
Tudo tem seu tempo. Não adianta você querer medir a sua vida na régua dos outros. Sim, com certeza. Cada um tem a sua trajetória. É que nem fala, né? Deus não dá a cruz que você não possa carregar. Então, siga em frente, não desista. Porque a pior dor que você pode sentir é seus parentes se decepcionar com você, né? Também o arrependimento de não fazer, né? Também, às vezes. E você... Eu sei que hoje em dia é muito depressão, é uma doença, assim, espiritual, né? Mas não desista. Se você se entregar, é pior. Porque a pior dor que eu senti na minha vida foi essa de... Eu lembro, né? Tava sentado... E ó, aí ó. Oh, meu Deus! Você lembra disso? Eu tava sentado depois que eu voltei do médico lá, né? Sentou assim, eu lembro até de uma pergunta da minha mãe lá, que quebrou todo o clima. Você sabe que pergunta que é? Não, tava mó tenso assim. Fala aí. Ela chegou em mim. Filho, você é gay. Ela tava mó clima tenso assim. Tá mó clima. Ela chegou. Você é gay? Dá de ovo, se você for gay, nós vai te acolher. A gente te tá apoia. Tudo bem, a gente te apoia. Isso não tem problema. E eu lembro que eu tava deitado na maca, minha irmã tava aqui, a minha mãe chegou. Aí eu lembro da minha mãe perguntar por que, né, que eu fiz isso. E ela falou, você foi covarde. Isso me marcou bastante. E eu olhava assim nos olhos da minha irmã, assim. Eu falava, nossa, por que eu fui deixar, né, acontecer isso? Então, se você pensa em desistir, não faça isso. Pode ser que você ache que ninguém te ama. Mas no fundo, sempre tem uma pessoa que tá ali por você. E você tá sendo meio que... Como eu posso dizer? Você tá sendo covarde com você mesmo, né? Não é nem com outras pessoas, é com você próprio mesmo, né? Sua mente. Se meio que você tá se deixando levar, né? Mas acho que nessa situação assim, eu acho que o importante é você pedir ajuda, né? Se você chega numa situação assim que você já tá vendo que você não tem mais controle, controle de você se defender, né? Então acho que busque ajuda mesmo, né? Fale pro mundo, grite, ponha isso pra fora, né? Porque... Nem que o caboclo 7 lágrimas encosta você. Vou acabar com a caixa de tixo! Ai, gente, toma cuidado que a tribo tá chegando. Sim, e uma coisa também, assim, que a gente não falou, né? Mas a gente, depois que aconteceu tudo, assim, a gente viu que debaixo da toalha da mesa tinha uma carta escrita. E na hora que a gente puxou assim, meu pai abriu assim, ele puxou assim a carta. Na hora que eu bati o olho naquela carta, eu sabia que não foi ele que escreveu aquela carta, porque não era a letra dele. E eu olhei pro rosto da minha mãe assim, ela pensou a mesma coisa. Era a letra da minha avó. Porque quando aconteceu isso com ele contou depois, né, que ela tipo, eu não sei se ele tava desacordado, mas ela falou pra ele, você não vai desistir, porque não é a sua hora. E na carta tava escrito que era pra socorrer ele, porque não era a hora dele. Então quem te salvou, na verdade, foi sua avó. Na verdade, assim, a gente não viu na hora essa carta, porque foi assim, ele tava ali, né? Então, depois que a gente chegou do médico, tudo ali, aí a gente viu assim, papelzinho, a gente puxou. Nossa, aquilo ali mexeu muito. E hoje você vê a sua avó? Você consegue enxergar ela, falar com ela? Menos frequentemente, mas eu ainda vejo, sim. Mas com menos frequência. Eu posso estar enganado, mas de repente, acho que a missão dela, né? Antes dela descansar mesmo, seria salvar a sua vida. Então, eu diria isso. Pode Acredito que sim. E, de repente, isso aconteceu para até você mesmo acordar, né? E criar coragem de falar com a sua família. Eu queria agradecer muito você, o pai também. Isso? Não, você sabe que a gente tá aqui para isso, né? Eu nunca fui de falar, não. Eu sempre gostei de ficar quieto, tanto pelo conselho que eu contei no começo, que minha avó me deu,
eu não gosto de falar, não gosto dessa parte minha, né? E aí, você perguntando as coisas, eu conversando com o pai também, assim, eu fui me soltando mais, começando a conversar mais sobre esse lado, eu tenho que agradecer. Então, porque que nem... Você sabe, pessoal, foi difícil trazer o Thales até aqui, né? Faz muito tempo, já que a gente tá tentando. Mas é uma coisa que eu sempre falei pra ele. Tipo assim, ele pode ser a inspiração pra várias pessoas, né? Verdade. Tipo assim, que nem... O mundo inteiro pode assistir o nosso programa, né? Então hoje, tipo assim, você, tipo assim, pode ser uma inspiração para muitas pessoas que estão pensando em desistir. Entendeu? Por isso que a gente sempre quis ter você aqui. Espero ter você aqui de novo para um próximo programa. Sim, agora a gente né? vai conseguir deslanchar e contar Entendeu? mais coisa pra gente. Aí eu desculpa falar pra ela. Desculpa falar pra ela, mas eu vou querer o pai do lado, porque senão aí a tribo vai encostar não, aqui. Da próxima vez. Não, da próxima vez. Vai vir a falange inteira. Sim. Mas seria muito interessante se um dia que você puder, o convite está feito para você também. Quando vocês puderem vir, né? Então, eu quero que vocês contem a história de vocês, né? Gratidão. E eu quero agradecer o pessoal que está assistindo a gente, né? Curtam, compartilhem, né? Deixem o like, comentem, né? aí, nosso vídeo. gente. E tem a Hora do Zé também, se vocês tiverem alguma pergunta para a Hora do Zé, aí. Pode deixar nos comentários que a gente vai ver lá para vocês, tá? Sim, obrigada pela presença. Quero agradecer aqui. a Tayara, né? Você também. Ao Thales, né? Ao Reiso, obrigado pelo programa de hoje, né? E é isso aí. Obrigado, pessoal. E hoje eu vou falar uma frase do Painho. Que Deus os abençoe hoje, agora e sempre. Obrigado, pessoal. Amém.